Estamos começando aqui o primeiro episódio do Cuida da Sua Vida. É a nossa primeira experiência com um podcast. Hoje a gente está tendo a honra de receber o Galego e o pastor Bruno da Igreja Onda Dura, né? A ideia da formação e dessa iniciativa em relação ao Cuida da Sua Vida é para que nós possamos trazer ao público que vão, de repente, nos seguir nas redes sociais, através do YouTube, através do Instagram, TikTok, ou seja, tudo isso aí que tem surgido no mercado, a gente consiga trazer, de fato, conteúdo de qualidade. É isso aí. Né? Lógico que dentro de uma forma mais descontraída, mais divertida, mais leve, podendo com isso, de repente, tratar temas até mais polêmicos, coisas realmente mais sérias, né? A ideia é tratar sempre com muito respeito pela história de que cada um que vão poder participar ao longo de toda a trajetória que a gente imagina que seja, né, longeva, a gente consiga trazer informação, trazer a realidade daquilo que acontece com a vida de muitas pessoas, né? E poder diversificar os temas. A grande sacada é a gente poder discutir de futebol, discutir de religião, discutir de política, discutir de lazer, turismo, sexo, tudo aquilo que de repente tenha tabu, que tem alguém dificuldade de fazer, mas que nós consigamos assim trazer essa leveza, trazer seriedade ao mesmo tempo, trazer uma transparência, né? De uma forma muito mais respeitosa. Tem muita coisa acontecendo, né? A gente brincou até na criação do slogan, né? Que não é mais um blá 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 da internet, a ideia é justamente, tem muita, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas às vezes tem coisas que não agregam mais, né? E isso tem muito a ver com os valores da sociedade, tem muita... então a gente não quer nem julgar ninguém, nós não queremos impor nenhum tipo de ponto de vista que nós sejamos donos de razão nem nada. É simplesmente trazer, né, conhecer a história do Bruno, conhecer a história do Galego aqui, que está nos dando a honra, né, de abrir o primeiro episódio, né? E poder eles contar a história. Hoje o tema... É um tema que foi escolhido porque em comum nós temos, né, a nossa vida baseada nos princípios cristãos, né? Isso aí. Somos evangélicos, somos temente a Deus, né? Não que nos coloque em condição de ser melhor do que qualquer outra pessoa, independentemente da questão de religião que tenha escolhido, ou placa denominacional, né? Exato. Mas o grande propósito é trazer um desafio para essa conversa. Porque eu acho que se a gente for pegar e conversar muito sobre o ser cristão, sobre a palavra de Deus, né? Mas eu queria trazer uma coisa para dar uma pimentada na conversa, que é uma coisa que é uma dualidade, que durante um tempo ela foi bastante discutida. Talvez o ideal seria que a gente tivesse trazido até um filósofo, alguém, né, da área de ciência, que de repente pudesse ter até mais propriedade de falar do criacionismo, né, para provocar mais coisas. Então, a ideia seria o seguinte, o tema... Fé e ciência, né? Então meio que eu vou fazer de conta que eu não estou do lado da questão da fé, eu vou ver se eu consigo fazer esse viés de questionar algumas coisas à luz do que a ciência, historicamente, né? Em alguns pontos ela começou a concordar e reconhecer a existência de Deus, outros colocam Deus como energia, né? E, de repente, tem toda essa ambiguidade, né, dentro do tema, né? E aí a gente tentar ver se a gente consegue esclarecer, acho que trazer um testemunho de cada um, né, dentro daquilo que realmente possa ser que as pessoas que no momento que estiveram ouvindo, assistindo, tenham condição de entender, né, o que é a presença de Deus na nossa vida, o quanto isso é transformador e o quanto isso não depende de nós. Essa é a grande realidade, porque nós não temos capacidade para escolher Deus, né? E é basicamente isso. Eu vou começar com o Bruno na condição de pastor. Bora. Bruno, se apresenta para a gente aí, para o pessoal conhecer, né? Eu sou o Bruno Colonetti, eu tenho 28 anos, sei que parece que eu tenho menos, né, mas só tenho 28. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos com 28 anos. Eu tenho o Daniel com 4 vai fazer 5. Tenho o Pedrinho de 1 ano e 9 meses. E tem a Maria de 2 meses. E só. Por favor. Tá conseguindo dormir ainda? Não, dormir isso é um privilégio para poucos, né? Não é o meu caso, né? Mas sou pastor há 9 anos.
Então, desde os meus 20 anos, eu fui ordenado pastor. A minha conversão aconteceu na Onda Dura, né, por meio da Onda Dura. Você era membro da Onda Dura? Na minha conversão, sim. Mas eu fui criado na igreja evangélica. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você já nasceu em berço evangélico? Isso, mas isso não quer dizer nada, né? Às vezes até pior. Nós não cremos que a fé vem por meio do sangue, por exemplo. Não é porque meu pai era crente que eu sou crente, né? Por mais que eu nasci, tinha princípios. Não é algo hereditário. Não é algo hereditário. Então, a minha conversão aconteceu somente aos meus 18 anos. Então, fazem 10 anos que eu me converti, né? Mesmo tendo sido criado na igreja. Óbvio que quando eu me converti, todos os ensinamentos da escola dominical, isso tudo veio à tona, tudo fez sentido na minha cabeça, né? Então, a minha conversão aconteceu muito rápido, porque de fato eu criei, né? Mas isso levou 18 anos. Quando que você entendeu que a conversão de fato aconteceu? Sabe aquele momento que você sentiu realmente escolhido, que você sentiu a questão do Espírito Santo sobre a tua vida, que você tomou a consciência do que é de fato a conversão? Eu não sei se você concorda comigo, mas se eu for olhar a base da minha conversão, eu tinha uma percepção assim, que eu pensei que depois que eu me convertesse, ou seja, eu estou convertido, aceitei a Cristo, me batizei, vou ser outra pessoa, não vou pecar mais, não vou errar mais. E eu olhava as pessoas do lado que já era, que a gente sabia algumas histórias, começava a olhar a minha própria vida, falei, caramba, mas não é um negócio assim, né? E é um processo contínuo. Exato, né? Existe um grande problema, né? Por exemplo, eu lembro que eu me batizei, ou melhor, eu me molhei, eu tomei um banho quando eu tinha 11 anos de idade. Porque eu fiz toda a escola, a doutrina da igreja, e ao final você tinha que se batizar. Então eu me batizei, mas se perguntasse para mim por que eu me batizei, porque tinha que me batizar, faz parte, né? E isso não é um batismo, muito menos uma conversão, né? Eu lembro, e muito menos também levantar a mão no apelo de conversão. Isso acontece, eu lembro do dia que eu estava no culto, o pastor Lipão pregou, parecia que estava pregando para mim. Falei, Deus, esse cara sabe da minha vida, não tem como é que ele sabe que eu estou aqui, está descrevendo a minha vida. Enfim, mas era Deus falando comigo, né? Com toda certeza, era Deus ministrando no meu coração. Agora é uma coisa interessante, porque eu não sei se com todo mundo, mas sempre parece ter uma palavra que, não, que parece sempre que é sempre com a gente. É sempre assim. Mas é porque os nossos ouvidos foram abertos, né? Nós éramos cegos, né? Nós, antes de entregarmos a vida ao Senhor, de nos arrependermos dos pecados, a própria palavra fala que nós somos inimigos de Deus e não filhos, né? Nós nascemos pecadores, salvos pela graça. Então os nossos olhos, assim como o apóstolo Paulo, as escamas dos olhos caíram e ele pôde enxergar. Antes ele estava impedido de enxergar. Então eu creio que nós estávamos impedidos de ouvir, por isso, mas Deus nos chama, e quando ele nos chama não tem como negar. A graça de Deus é irresistível, né? E eu lembro que em certo momento a minha conversão aconteceu no meu arrependimento, quando eu me arrependi. E eu lembro que isso não aconteceu no culto. No culto foi onde eu fui convencido de que eu era pecador. E o arrependimento aconteceu na minha casa. Eu lembro exatamente o momento onde eu tive consciência dos meus pecados. E teve alguma situação de participação dos teus pais nesse sentido? Ou isso você entende que foi algo totalmente, muito íntimo, muito particular da tua relação com Deus? Não tem como descartar a ação dos meus pais, mas não no momento. Porque eu creio que mesmo quando, por exemplo, eu estava longe de Deus, eu creio que minha mãe orava por mim. Ela sempre falava isso, que a noite ela orava por bastante. mim. E na condição de adolescente, sim, puxando um pouco para o lado dos pais, assim, você teve aquele momento, porque o que acontece com muitos jovens, ou com os adolescentes ou pré-adolescentes, ele está indo na igreja, ele acompanha os pais, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes, está no colégio, né? Ou de repente iniciou o período de faculdade. Ou seja, ele tem aquela situação que ele até faz uma comparação entre as experiências que ele tem vivido dentro do âmbito espiritual, tanto dentro do seio familiar, que é a primeira igreja, né? E aquilo que de repente ele acaba experienciando fora desse contexto. Sim. Você na condição de jovem, porque você está falando de 11 anos de idade, né? Isso. Se a gente pensar numa maioria, até mesmo dentro da igreja hoje, até por conta de acesso à questão cada vez mais de conteúdos de internet, ou seja, a visão acaba sendo literalmente deturpada, né?
E o mundo oferece algo muito mais prazeroso do que o processo que a conversão vai te trazer. Né? Como é que foi você, jovem, nessa situação, nesse entendimento, e como é que foi isso, até chegar no momento que você, de repente, veio a sua ordenação pastoral? Entendi. Hoje, né, o meu entendimento acerca disso, por exemplo, né, não só como jovens, eu acho que por sermos jovens, a nossa mente está em formação, e essa é a maior complicação que nós temos. Mas nós estamos bombardeados, nós vivemos na era da desinformação, né? É uma era pós-moderna, né? Nós temos que caçar para encontrar a verdadeira informação e não mais temos a dificuldade que nós temos poucas informações que a gente tem que buscar que tinha a Barça, lembra? Você tinha que ler a Barça antes, você tinha era uma enciclopédia. Era mais cara, olha só. Eu vendi Barça, já é um pouco mais. Foi 29 que ele foi registrado, que ele ia Eu que fui me registrar, né? Então, nós estamos rodeados por esse mundo que é bombardeado dessa desinformação. Então, todos nós estamos suscetíveis a isso. Agora, achar que esse é o problema que pode afastar o crente de Deus, isso é uma grande ilusão. É uma fé muito pequena, né? Senão eu não vou permitir que o meu filho vá para a escola, que ele não tenha outros amigos. Eu vou fazer com que ele estude só em casa, que ele não vá para a faculdade, porque a faculdade mata cristão, a faculdade... muitos cristãos entram lá e depois se perdem. Mas a grande questão é, se a igreja tem como seu maior ministério a casa, talvez o maior entendimento é que o nosso maior fracasso não tenha sido na construção de templos, não tenha sido em planejar bons eventos, não tenha sido em ter boas programações, e essas coisas não são pecaminosas. Mas a grande questão é que existe uma prioridade. O pastor só pode ser pastor se ele governa bem a sua casa. Portanto, o maior ministério é em casa. Sim. Então eu não posso ter medo de que meu filho esteja com outras pessoas ou no mundo. Isso aponta que talvez eu não fiz o meu papel como pai. Agora, é óbvio que a escolha ainda vai caber a ele, né? Eu sou o pai dele, instruo ele no caminho do Senhor. Enfim, minha mãe fez isso comigo. Quer dizer, né? E é bem o que a palavra coloca. Exatamente. Isso mesmo, né? Ensina enquanto é jovem, porque Isso. depois de adulto... E é certeza, né, de que nós devemos instruir os filhos no caminho do Senhor, eles jamais se afastarão deles, né? Tanto que eu creio que por ter sido instruído na infância, o meu coração pertencia ao Senhor. Eu sabia. E você não teve disso. nenhum tipo de experiência da juventude transviada? Tive. Eu lembro assim, a minha conversão foi bem... Por exemplo, eu nunca fui viciado, nunca roubei, enfim, a minha história de conversão não é, nossa, um testemunho poderoso de que... Mas eu lembro exatamente o momento. Eu acredito que eu tinha 18 anos, né, que foi no ano da minha conversão. Eu estou com a minha esposa fazem 15 anos. Então, desde meus 13 anos de idade, eu namoro com ela. Ela é a minha única namorada. Caraca, na igreja deixava isso? Não, porque eu não estava lá na igreja, né? Enfim, mas ok, né? E nesse período eu não queria mais. Falei, cara, eu quero viver minha vida. Eu quero pegar mulher, eu quero usar droga. Eu quero viver do meu jeito. E eu lembro que cheguei um momento que eu vivi o meu jeito. Eu lembro do dia. Eu lembro do dia, assim, eu lembro do dia em que eu voltei virado de uma balada. Eu já tinha tomado, enfim, bala, doce, tudo, né? Enfim, fumado maconha, bebido, assim, eu tinha feito o que eu queria. Essa era a vida que eu queria. Hoje eu entendo isso. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu estava tão desnorteado que eu fui para casa da Bianca, da minha esposa. E a gente tinha terminado. Eu nem tinha por que voltar para lá. Eu voltei, eu deitei no sofá e o sofá me engolia. Me engoliu. Você tinha terminado? Você estava desse jeito? Ela já aceitou deixar entrar em casa? Ela deixou. Ela não tinha outra opção. Eu sei que eu entrei lá. Você tinha que casar com ela mesmo. E aí? Tá cancelado. O sofá, o meu sentimento é que o sofá me engolia, né? Isso a gente... Não sei se alguém já usou esse tipo de bala, doce, essas coisas êxtase, né? Mas se chama de bad trip, que às vezes ou ela te joga lá em cima ou te joga lá embaixo. Então, quando acabou tudo, eu tava lá embaixo. E eu lembro que o sofá era o sentimento que me engolia, eu tava dentro do sofá.
E eu falei, eu não quero nunca mais sair daqui. Mas isso é o tal da brisa. Tava isso. brisando que o sofá tava te comendo. Mas no dos sentido, País das no Maravilhas. sentido de que, assim, a vergonha, o mal-estar, de falar, nunca mais quero sair daqui. Porque se essa é a vida que eu queria, que é, enfim, viver a vida do meu jeito, é usar o que eu quero, é fazer o que eu quero da minha vida, se essa é a vida que eu sempre quis, e eu tô vivendo, e eu não tô feliz, eu não tô satisfeito, não é isso. Precisa existir alguma coisa a mais que isso. No seu entendimento, esse tipo de posicionamento, de querer viver a tua vida da maneira louca ou não, cada um vai falar, vou viver minha vida de tal coisa, né? Então, vou viver minha vida, vou viajar o mundo. Isso. Cada um tem as escolhas. O que você chegou a ter uma ideia, alguma conclusão, assim, que de repente para o jovem de hoje que está, né, ouvindo a gente, ele se veja dentro dessa tua história, né, que antes de ser um processo da conversão, né, mas o que fez você entrar nisso e o que de fato te fez sair disso. Nós vivemos dentro de uma cultura hedonista que busca o prazer acima de todas as coisas. Isso é fato. Por exemplo, né, se você não está feliz no seu casamento, você faz? Separa. Você não está feliz. É que o mundo vende muito aquela coisa assim, você tem que ser feliz, não importa o custo que você vai pagar por isso. Enfim, seja feliz acima de qualquer coisa. Né? No caso de casamento é custo, né? Isso é uma loucura. Esse pensamento ele é destrutivo por si só. Não precisa nem ser crente, é lógico, né? Que o importante é ser feliz. Então, vamos supor, eu uso droga para ser feliz. Então, não está errado, né? Essa é uma frase clássica dos nossos dias. Nada errado se te faz feliz. Nada errado se te faz feliz. Então tá, então eu vou te matar, porque eu me sinto feliz com isso. Então é certo? É óbvio que não, né? Então isso é insustentável, esse tipo de pensamento hedonista, uma cultura hedonista que busca o prazer acima de todas as coisas, e logo a gente descobre que esse prazer é insaciável. E a cultura do consumismo é baseada exatamente nisso. A gente compra algo e você se satisfaz por um tempo, e você precisa de algo maior, melhor, mais caro, né? E sempre em busca disso. Quanto mais, melhor. Exato. E você se perde nos vícios. Por exemplo, a bebida é assim. Quanto mais, melhor. A pornografia é assim. Quanto mais sexo, melhor. E isso nunca te satisfaz. Nunca. Então a gente gira em torno disso. É uma roda de hamster. Você gira e não sai do lugar. Nunca é satisfeito. E não é um privilégio da nossa geração. Né? Exato. O privilégio do homem. Essa questão do sexual, a maioria dos homens não percebem. Por quê? Porque às vezes um amigo manda pro outro, aí manda pro outro, manda pro outro. Daí até um dia minha esposa falou pra mim, mas por que você manda? Eu falei, não sei. Porque é coisa de homem. Então você não deveria mandar. Coisa de homem. Ele tá confessando que ele fica... Amém. Não, mas isso. Mas eu ficava. Não tem por que esconder. Isso aí. Você recebe de grupo. Você manda para outro grupo, que manda para outro grupo, manda para outro grupo. Até que minha esposa me falou, hoje por que você manda? É engraçado que e a gente nem sabe o isso é algo, vira muito natural isso. Natural. Né? É a roda de hamster. Sim. Você tá girando e nem sabe. Hoje aconteceu algo parecido, né? Porque um amigo nosso, né, da minha família, a filha ligou para minha esposa e falou assim, nossa, acho que meu pai vai sair de casa. De novo. Por quê? Porque minha mãe pegou ele vendo foto de umas mulheres e foi questionar, e ele disse que era coisa de homem e pronto. Não via problema em fazer isso. Meu Deus. E é o que acontece. Na hora que vai ver, você entrou no ciclo vicioso. Antes de qualquer coisa, você vigiar aquilo que você tem feito e por que você tem feito. Nada, você começa a pensar, você tem família, você tem filha... Você começou... Se minha filha pega meu celular... Não, isso... Você tá num vício, você tá mandando. Você tem que parar, vício. você chegou, parou. Não quero, bloqueia, tira do celular, para que justamente você não fique ali vendo mais, sim, não fique mandando mais, evita de mandar. Enfim, diante disso, né, eu consegui perceber que não existia nada no mundo que poderia me satisfazer, nada, porque eu tinha tudo que eu queria viver. Nesse período você estava afastado da igreja. Isso. Né? E o meu estalo de consciência foi nesse momento. E tinha algum processo de cobrança dos teus pais em relação ao fato? Teus pais estavam ativos na igreja? Sim. Não. Até porque eles sabiam que naquele momento eles não poderiam fazer algo que fosse saudável, por exemplo, proibir. Aí já era. Né? Tanto você vê que os mais loucos na balada são filhos de crente.
né? Essa é a realidade. Então, assim, eu acredito que minha mãe foi muito sábia no procedimento comigo, de me deixar quebrar a cara, assim, de falar, então vai, né? Não adianta, você pertence a Deus, deixa fazer o que você quer, né? E eu lembro que eu tive esse batismo de consciência, né? Quando eu percebi que a minha alma ansiava por algo que nada nesse mundo poderia dar. Quer dizer, depois de experimentar uma série de Exatamente, coisas, ainda assim você se sentiu no vazio. Isso. Eu falei, cara, isso não me preenche. E talvez outras pessoas vão sofrer com outros dilemas, por exemplo, de ganhar dinheiro, ter dinheiro. E falar, cara, dinheiro não é mais um problema para mim, mas eu ainda não me sinto realizado, né? E foi nessa que eu falei, olha, não dá, preciso de algo além. E esse além era Deus, né? Mas na minha consciência, naquele momento, eu não sabia o que era. Sabia que eu precisava de algo que eu não encontraria nesse mundo. E eu lembro que de um amigo que me convidava durante 6 meses para ir na igreja. Eu falei, cara, eu sou da igreja e eu não quero ir para a igreja. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de pastor. Eu não quero isso. E ele insistiu durante 6 meses, todo sábado, que era quando rolava os cultos da onda. E um dia eu falei com a Bianca, a gente enfim, estava tentando, né, retomar o relacionamento. Eu falei, olha, a gente já tentou de tudo, vamos tentar Jesus. Vamos ver se ele resolve o nosso problema. Mas partiu de você ou partiu dela? Partiu de mim. Partiu de você. E ela tinha algum envolvimento com droga também, alguma coisa nesse sentido? Ela aceitava essa sua condição? Balada, assim, normal, né? Era o que a gente fazia, mas era algo normal, comum. Era algo comum no meio, né? No meio em que eu vivia. Era algo muito comum. Como você tá no meio, é normal. É normal. Você tá no meio, é normal. A norma do... Enfim, nessa, eu falei, vamos pra igreja. Vamos lá, vamos ver qual que é essa da onda dura e tal. Que tinha uns amigos muito loucos, que estavam indo. Eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo na igreja, mano? Nada a ver, ir pra igreja. Enfim, era uma galera que andava comigo e eu falei, vamos lá, vamos ver. E eu falei assim, ó, pois é, e eu falei, cara, eu vou zoado. Eu vou de bermuda, eu vou de regata, eu vou pros caras não me aceitar. Eu cheguei lá, tava todo mundo assim lá. E os caras me abraçaram, me receberam bem e tal. Parecendo o dia que eu fui pro Bola de Neve. Eu cheguei lá, fui de terno, velho. Terno e gravata, chega e falei, caraca, o púlpito tem uma prancha, mano. Os caras tá tudo tatuado com piercing e eu era o único. Os caras falam, puta, deve ser algum pastor que veio pregar de outra igreja, velho. E aí, mano, enfim, foi muito legal assim, a recepção e tal, né? Como isso já quebrou muitas barreiras em mim, a maneira como eu fui recepcionado na igreja. Aí foi o que aconteceu, o Lipão pregando pra mim, escrevendo minha vida. Falei, cara, ele deve saber que eu tô aqui, alguém contou pra ele, certo? Falei, pô, o Ricardo, que foi o cara que me chamou, pai, ele deve ter contado. Cara, alguém, sempre mano. tem que ter um Ricardo, né, velho? E aí, mano, e aí, enfim, dali, eu lembro que o Lipão fez um apelo de conversão, ele perguntou se alguém desejava entregar a vida a Jesus. Eu falei, cara, eu quero. Nesse momento, você já tinha parado com aquela vida totalmente desvirtuada? Não. Até vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, mas naquele dia eu entreguei a vida para Jesus. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero, a minha vida pertence a Jesus. Quer dizer, você não tinha parado de ir pra balada, você não tinha parado de cheirar, não tinha parado de fazer nada? Não, cheirar nunca cheirei. Nunca cheirou? Não. Só já tá colocando mais. Drogas sintéticas, assim, de êxtase e tal, né? Fora as roupas que ele usava, que era considerado. Era tipo assim, Mr. B, assim? Ainda era assim, ainda era do jeito que é. Fora as roupas, né? Mas esse negócio que ele... Olha que legal, o mesmo fato que o Jeff citou a respeito da roupa, algumas coisas me atraem, porque eu era advogado. Espera um pouquinho. Apresenta o Galego, pelo amor de então, Deus. Eu ia fazer isso daí. Me apresentei, mas é show de bola. Na verdade, a gente está com o Galego, né? O Galego, eu acho que tem uma história interessante, muito mais até para dar abertura, para a gente depois falar um pouco mais da parte da ciência, né? Porque o ateu, de alguma maneira, ele acredita até muito mais do que muita gente que diz que acredita. Tem um livro que chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É muito bom isso aí. E aí a gente está aqui com o Galego. Galego, aproveita aí a abertura que o Ricardo te deu. Fala um pouquinho de você. Eu vou ser breve. Meu Deus. Eu sou muito... Quando eu começo a falar eu não paro, mas a minha apresentação é bem simples. Eu sou um servo hoje de Cristo. Casado, pai de 4 filhos. Tenho uma vida com Deus hoje. Hoje eu entendo que eu tenho vida porque eu nunca tive vida, né? O que eu fazia era simplesmente existir e buscar prazer da minha maneira. Quando ele fala de hedonismo, eu sempre tive
muita consciência do que era isso. E era o que eu queria viver, então tudo que eu fazia era correto aos meus olhos, né? Mas se era me trazia mais ou menos prazer. numa linha igual a Não, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fumei, nunca fiz nada. O meu problema era a mulher. Meu problema era a mulher e... Que chegava, por exemplo, como o vício de droga, chegava a ser como se fosse vício em sexo, por exemplo? Sim, hoje eu entendo que sim. Pornografia. Hoje eu entendo que sim. Pornografia também já não era tanto, porque no final das contas tinha as mulheres, daí não precisava ficar tanto no vício pornográfico, mas uma coisa desencadeia no outro, né? É algo, vamos dizer que dependente um do outro, é algo que vai se alimentando por si. Ah, não, você precisa daqui, você precisa de mulher, então calma, você precisa de um vídeo, você precisa disso, você precisa daquilo. Na hora que você vai ver, você já está no ciclo e é um negócio que cada vez vai aumentando mais. Ah, eu tenho uma mulher, agora eu tenho que ter duas, agora eu tenho que ter três. Na hora que você vê, você está completamente dominado por algo que é exterior a você e você nunca vai conseguir controlar. Então, creio que a minha vida foi muito dependente disso e hoje a minha dependência é única e suficiente de Cristo. E eu, como você disse, eu vivi o ateísmo durante um bom tempo. Quando você falou acerca do Bola, que é a igreja do qual eu fui batizado, é um lugar que eu tenho muito carinho e respeito pelo Rina, por todo mundo que está lá. Rina é uma figura, né? Quando eu cheguei lá, era justamente isso que me atraía, de eu olhar e falar assim, pelo menos lá ninguém fica usando terno. Então já é alguma coisa diferente. E é engraçado, não sei se você teve, mas dá uma sensação de inclusão, né? Sim. Mas você encontrar sua família da fé não se trata de algo diferente, é uma inclusão. Porque você vai se aproximar das pessoas que pensam da mesma maneira que você, que têm as visões parecidas. Você não quer simplesmente ser anestesiado daquilo que você pensava. Você, de certa maneira, você vai ter que ser racional o suficiente para encontrar um lugar que os pensamentos te convertam para o mesmo ponto. Claro, algumas coisas vão ser divergentes, mas é natural que nesse processo você aprimore aquilo que é correto segundo a luz da palavra, mas no primeiro momento você vai olhar o estereótipo, como que as pessoas vivem, é tipo aquele negócio do Globo Repórter, como vivem, de onde daí você começa a olhar, mas é isso. E a verdade é que ninguém vai para a igreja buscando Jesus. Essa é a verdade. Até porque nós não queremos, a nossa carne não quer Jesus. É que é totalmente contrário. Sim. Então a gente vai para a igreja buscando resolver um problema. E aí você descobre que o problema é você. É verdade. Eu costumo falar uma coisa às vezes para as pessoas que assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu peguei uma experiência que era mais ou menos assim. Quanto mais eu tentava encontrar Jesus em igrejas, em outras pessoas, mais eu me afastava ou deixava de encontrá-lo em mim. Né? E aí você vai muito de encontro com a palavra, no momento que de fato, né, você deixa de ser aquela criatura, é Cristo que vive em você, né? E você deixa de ser você mesmo, né, em face dessa presença, né, dele em ti. Né? E aí entra a questão, né, da esperança da glória que vem sobre isso tudo. Né? E isso é um fato muito inerente ao processo da conversão mesmo. Assim. Isso. Mas continua aí, galera. No final das contas, eu levei uma vida assim, tenho 2 filhos de mães diferentes e agora no meu último e derradeiro casamento eu tenho mais 2 filhos, do qual hoje eu compreendo que é uma família, porque para mim família era ter um filho e pronto, já estava constituída uma família. Agora viver um alicerce familiar, viver princípios que transpõem a eternidade é diferente, porque quando você falou no começo, falando assim, não se trata daquilo que eu quero julgar os outros, mas nós vivemos algo que infelizmente é julgado, ou felizmente é julgado, porque quando você admite que você é cristão, evangélico, protestante, as pessoas já traçam um estereótipo seu. Sim. E eu acho que é bem correto isso, porque no final das contas a gente professa uma fé que é muito séria, nós carregamos uma marca, a marca de Cristo, e nós temos que fazer jus a isso, a partir do momento que a gente entende que há um chamado sobre a nossa vida não faz sentido mais viver da mesma maneira que a gente vivia, porque senão não se trata de uma conversão, se trata de uma mera emoção onde eu quis me incluir em um grupo social, e não se trata simplesmente de você, né, ser incluído num grupo social, mas de um resgate da sua vida através
de Deus de maneira soberana, onde automaticamente ele vai fazer essa sua transformação, essa sua metanoia, essa sua metamorfose. Que você vê, o que você via, você não vê mais. O que você fazia, você não faz mais. Ainda que você queira, você se sente compelido a não fazer. Senão o universo inteiro fica gritando para você não fazer. Você fala assim, eu quero fazer, mas eu não consigo. Tem um aluno meu que chegou, temos conversado bastante acerca de Deus. E ele já entendeu a mensagem. Eu creio que Deus, de certa maneira, o escolheu. Ele vive uma vida da maneira dele. Ele estava num dia bebê, ele saiu um final de semana esse final de semana passado com a esposa dele. Ele já emagreceu 14 quilos em menos de 45 dias. Dentro daquele teu programa de emagrecimento. Não dentro do meu programa. Qual é o nome do seu programa? TAI 360. TAI 360? É. Galera, segue aí o TAI 360. Vai lá, adquire, que é um... Eu vou adquirir. Aliás, inclusive eu tô pensando para perder a barriga. Vou fazer também. Não, mas ele faz uma aula presencial. E a gente tem conversado bastante. É muito legal, assim, ver a transformação e a maneira como a vida dele tem sido conduzida. E ele chegou, ele emagreceu 14 quilos, ele teve que, obviamente, abdicar de milhares de coisas para perder 14 quilos. Uhum. E ele chegou falando para mim, falou assim, você não acredita, galera. Peguei o final de semana, fui com a minha esposa para uma pousada, com a minha família. Falei assim, eu vou pedir um uísque. Pediu uma dose de uísque. Ele disse que pegou, só molhou a boca e continuou conversando e tal. Daí na hora de sair ele se lembrou do uísque, ele olhou assim, ele foi tomar, tinha um mosquito dentro. Ele falou assim, eu nunca que eu tinha pego uma dose de uísque e não tomado. Ele disse que não se lembrava da última vez que tinha acontecido isso. E ele já estava um período sem beber, já tinha reduzido bastante. E não se trata de eu falar para ele que é proibido beber, porque a Bíblia não condena aquele que bebe. Condena aquele que se embriaga. Exato. Claro que eu jamais beberia se eu soubesse que ia induzir umas pessoas. Exato, porque hoje ainda, mesmo dentro do ambiente cristão, a gente vê pessoas falando acerca disso de, não tem problema você beber, não tem problema desde que você saiba aquilo que você está fazendo. Perfeito, eu sei o que eu estou fazendo, então beleza que você tem domínio próprio, que realmente você consegue se controlar, mas calma aí, você tem certeza que seu filho vai conseguir se controlar? Você não tem essa convicção, então, do que te adianta? Hoje eu questiono muitas coisas do quais eu vivi quando eu era pequeno, porque eu nunca bebi, né? Mas eu cresci, final de semana era festa regada a cerveja, você ia ver as pessoas felizes somente com cerveja, o ambiente que a gente vivia. Talvez você via a pessoa toda emburrada, ela tomava um copo de cerveja, ela era outra pessoa. Então, automaticamente, imagina uma criança vendo isso e fala assim, calma aí, eu preciso daquele suquinho dos ursinhos Gummy, que os mais antigos vão... Você sabe quem era o ursinho? Não sou tão antigo assim. Confesso. Mas Não assistiu. Sabe da bar, você não sabe dos ursinhos Gummy. Então, mas é uma fórmula mágica que a pessoa estava emburrada e depois ela esquece de tudo e vai ali. É o ópio. Na hora que você vai ver, isso daí contamina todo o ambiente. Então... Hoje, olhando dentro dessa característica que nós professamos uma fé, é necessário que a gente viva de maneira condizente com a fé que nós professamos, porque falar que você é uma coisa é diferente de você viver uma coisa. Todos os dias eu me questiono a maneira como eu tenho vivido, todos os dias eu me pergunto se realmente eu que me converti ou Deus que me converteu. Porque às vezes nós achamos que nós nos convertemos e não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Nossa vida está completamente errada e nós ainda cremos na nossa salvação. E a salvação, o único que vai operar ela é Deus. Nós temos a certeza somente através dele. Se você me permitir, deixa eu te colocar numa condição, talvez fazer um paralelo entre vocês dois. Porque são duas situações de experiência, né, com Deus distinta. Uhum. Então a gente pega o Bruno, que usou bala, doce, essas coisas todas, bebida, né? Mas, de uma certa forma... Cresceu em apartamento, bala era juquinha. Era jujuba. Era jujuba. Nunca. E aí a gente pega uma diferença que talvez você não ficou muito com essa questão da pegada, muito de mulherada, torta direita, você estava namorando nessa situação. Né? Então talvez você tinha uma situação com a que hoje é tua esposa, que você mantinha de repente uma situação com ela, enquanto o Galego de repente estava... Isso. Né, pegando geral, né? Você caiu para as drogas, Galego não teve acesso, não quis beber, não quis saber de usar droga nem nada.
talvez de repente pela questão da vida esportiva já era algo inerente na tua vida, e isso acaba também sendo um era o voto do Nazireu, né? Mas se a gente fizer uma ponderação, criar um paralelo nesse sentido, né? E considerando dentro desse paralelo, né? Um nasce, que não garante nada, logicamente, em berço cristão, né? Você não nasceu, pelo que eu entendi, em berço cristão. Depende do que você considera cristão. Não, vamos pensar dentro de ser evangélico ou qualquer coisa. Porque cristão é católico, espírita. No final das contas, né? Nós acreditamos que cristão é todo mundo aquele que acredita em Cristo. Que acredita em Cristo. Exatamente. E hoje todo mundo diz acreditar em Cristo. Né? Mas então, crer e viver a fé é completamente diferente. Se a gente pensar traçar esse paralelo, né? Em quem teve, de repente, talvez de uma forma mais... Me corrija se eu estiver interpretando errado. Talvez uma predominância, algo muito mais presente de igreja evangélica, de culto, né? Você falou de escola dominical, e de repente acho que você não teve esse tipo de experiência se comparado... Eu vivi o espiritismo, o catolicismo, eu vivi meios obscuros até que eu me tornei ateu. Eu falei, se Deus é isso daí, pode deixar que eu crie o meu. E aí eu queria chegar nesse ponto, né? Porque... você pega um que teve, de repente, alguma referência e traz para você que, de repente, talvez não teve uma referência efetiva. Você transitou. E a tua história é muito parecida com a minha. Se eu contar minha conversão... Eu vou te contar que, no final das contas, o nosso pensamento, creio que seja muito parecidos. Porque, independente do ambiente que a gente viveu, não, sim. A nossa transformação não veio pela nossa vontade, a nossa transformação veio pela vontade soberana de Deus. Nós andamos por onde Deus nos permitiu, de certa maneira, andar segundo as inclinações da nossa carne, inclinações do nosso pecado. Porque independente do que ele fez, ou que eu fiz, ou que você fez, ou que qualquer pessoa hoje esteja fazendo, que seja contrário ao ordenamento divino, é um pecado. Então... Deus permite, de certa maneira, isso, mas chega um momento do qual ele, em sua vontade soberana, ele vai chegar e falar assim, chega, não tem mais onde você viver. Você pode ter tido todos os exemplos, esses exemplos depois vão servir simplesmente de justificadores para falar assim, tá vendo? Desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu cuidei de você. Tá vendo porque você não morreu naquele acidente de carro? Tá vendo porque um cara apontou a arma na sua cara e não atirou? Tá vendo porque você bebeu ali e eu ainda fiz você parar o carro? Então você consegue enxergar as mãos de um Deus que o mundo está no controle dele. Ainda que habite o pecado em mim, nada foge do controle de Deus. Mas ainda pegando essa parte desse processo teu, me reconheci como ateu, viveu, né? Dessa forma, tendo como base, não declarando, né, o nome de Deus em nenhum momento. E como é que foi de fato o momento que você entendeu que era o momento correto de você abandonar, né, essa opção, essa condição, e você realmente passar a se declarar, nesse caso, então, como realmente cristão de verdade? E o que você entende realmente que dentro desse paralelo, o teu tempo, eu não sei nem quanto tempo você ficou dentro do modelo de vida de um ateu, mas o que de fato você fazia na condição de ateu, que você abandonou, né, dentro dessa condição, e quando você de fato entendeu a tua conversão, né, e chegou ao ponto daí sim de se declarar como cristão, né, e o que mudou de fato em você, até trazer no que você hoje tem feito, né, como servo de Deus realmente, né, propagando o evangelho e todos os desafios que fazer isso traz, né? Enquanto ateu, no final das contas, eu acreditava que eu tinha que fazer as coisas boas, né? Eu acreditava que eu tinha que ajudar as outras pessoas, não porque eu tinha que barganhar com alguém. Isso era no princípio da caridade, era um princípio de meu. Repente, era um princípio meu. Eu falava assim, eu tenho que ajudar porque eu sou uma pessoa boa, não porque eu quero barganhar com Deus, porque eu vi as pessoas ali entregando R$10 esperando se multiplicar por 100, eu vi a pessoa ir dar um prato de comida e depois falar, ó Deus, eu acabei de dar um prato de comida, que nem olha aqui, ó, tirar uma foto
Falar assim, ó, acabei de ajudar alguém. Não, você tinha que fazer isso porque é a sua natureza. Eu encontrar alguma coisa na rua e eu devolver para a pessoa, não é porque Deus quer assim, é porque você tem que ser assim, eu entendia. Mas hoje eu entendo de maneira completamente diferente. E hoje eu consigo discernir que não se trata mais daquilo que eu faço. Eu era advogado, estudei para ser delegado, fui para prova oral da Polícia Civil, fui muito bem, não passei, por quê? Porque Deus não me queria nesse lugar. Porque eu queria matar as pessoas, eu queria matar bandido. Eu falei assim, o cara, eu não odiava bandida. Hoje é capaz de eu entrar e ficar lá conversando com ele 10 horas por causa daquilo que Deus fez em mim. Mas a transformação não veio porque eu quis, vem por obra única e soberana de Deus. Eu tinha entendimento de que eu estava no controle. Mas como foi o momento que você se confrontou? Porque eu imagino que você se confrontou com Deus. Entendi. Qual foi o momento que você cedeu? Porque o ateu, ele se detém de muita convicção. Quando eu comecei a ceder, foi justamente nesse processo de começar a ver na natureza algo que eu não enxergava. Que eu comecei a ver que existia, sim, algo maior que era completamente racional. Que nada do que estava sendo feito, estava sendo mesmo no gerúndio, porque está sendo ainda, foge do controle dele. Você começar a entender que tudo está no seu lugar porque alguém quis assim. Até respondendo a sua pergunta anterior, no final das contas, por que tal lugar, pessoa nasceu em tal lugar e outra pessoa está aqui? Porque a natureza criadora quis assim, para que seja manifesta a sua glória. Eu comecei a enxergar que tudo isso que existe, que nós estamos vivendo, é parte de um plano superior para que manifeste a glória dele. Porque senão não faria o mínimo sentido. Eu vivi num ambiente onde eu acreditava em reencarnação, que abraçava meu vô incorporado na minha tia, e eu acreditei que ele estava ali. Depois eu comecei a falar, que sentido tem isso? Ué, mas todo mundo reencarna, então só meu vô que não reencarnou agora? Eu falei, passei abraçando ele uns 10 anos e ele não reencarnou? Por quê? Meu vô não, o resto de todo mundo reencarnava, mas o meu não. Daí você começa a questionar algumas coisas. Aí o pessoal chegava lá e falava, deve estar no umbral. Não, são teorias. Eu respeito a fé, a maneira como era professado, mas hoje para mim, à luz da palavra de Deus, da Bíblia, isso contradiz completamente. Então eu sigo aquilo que está escrito na palavra de Deus, eu respeito a maneira como pensa, porque de algum dia eu frequentei o mesmo ambiente, mas hoje eu tive que fazer o quê? Colocar meu entendimento abaixo, me humilhar. Me humilhar acerca de uma palavra, entender e falar assim, eu não sou inteligente o suficiente, eu tenho que me submeter a essa palavra, porque se eu fizer do meu jeito vai dar tudo errado, e aqui tem a palavra que vai guiar a minha vida. E esse processo de transformação aconteceu de uma maneira muito única, eu acredito, porque foi através do meu casamento, né, do meu relacionamento. A minha esposa ia para a igreja e eu continuei... Que é a tua esposa hoje. Alice. Mas antes dela ir, tem um amigo meu que é o Feijão, que canta no Alcubo, que era um cara que sempre estava comigo, ele treinava junto comigo, e ele estava passando por problemas, e ele me via também a maneira como que eu estava vivendo, e eu olhava para ele e falava assim, mano, que você está fazendo isso daí? Desencana, vem aqui que eu vou te levar para os lugares da hora. Imagina os lugares que eu queria levar ele. E ele chegava e falava para mim assim, calma, eu não sou isso. O que eu vou fazer lá? E imagina essas mulheres que estão lá. Por que você está me mostrando isso, mano? Mostrando foto de um monte de mulher. Ele falou assim, por que você está me mostrando isso, mano? Olha essa mulher aí. Você não... Eu falei assim, mano, por quê? O que tem de errado com você? Ele ele entendia o que eu era, o mundo que eu vivia, mas ele não se contaminava por isso. Ele, vamos comigo ali na FEBEM? Eu falei, vamos lá, eu vou soltar uma bomba, a gente mata todo mundo e acabou os problemas. Ele, não, galego, não, vamos lá, as pessoas precisam de ajuda. Eu falei assim, como não? Se meu pai saiu dali... Ele fazia capelania? O Feijão é um cara sinistro. Ele chegava, eu falava assim, porque eu tomava como referência o meu exemplo de vida. Porque eu vim de um lugar humilde, eu vi meu pai batalhar e tirar a gente da pobreza. Daí eu acreditava que todo mundo poderia fazer isso. Porque é o egocentrismo de você achar que sua referência é para o mundo. De você achar que o que você faz é o correto.
E o ateísmo nada mais é do que você acreditar nas suas próprias convicções de que você estabelece as suas verdades. Ah, não era é proibido trair para quem? Para você? Para mim não é. Eu não estou fazendo nada de errado, a pessoa não sabe, está tudo certo. Eu estou satisfazendo o meu eu. Ah, é errado fazer outras coisas? Depende. Por quê? Por que é errado? É a mesma coisa que uma pessoa que talvez roube, ele vai falar assim, o cara tem mais que eu tenho o direito de pegar um pouquinho para mim. Porque você vai criando a sua própria ideologia. Na verdade, eu costumo até mencionar que no final das contas, a gente acredita muito pouco em Deus. Porque se a gente acreditasse, nós éramos completamente submissos à palavra dele. É certo aquilo que ele diz que é certo e errado aquilo que ele diz que é errado. No entanto, nós, enquanto ainda cristãos, nós fazemos milhares de coisas que desagradam a Deus. Porque nós somos inimigos de Deus pela nossa natureza. E somente direcionados através da palavra que seremos transformados. E é dessa maneira que eu fui transformado, porque esse feijão, ele foi a primeira Bíblia que eu li. Uma Bíblia palpável, que eu vi um homem com princípios, com valores, que respeitava a mulher, mesmo diante de dificuldades. Um homem que era correto, um homem que queria fazer bem para outras pessoas. Então você está me dizendo que, de uma certa forma, essa questão que eu te perguntei, em que dado momento você foi confrontado, né, para que você pudesse desistir da tua posição de ateu, você está dizendo que Deus utilizou esse teu amigo... Não foi um momento, foi uma história, né? Foi uma história, foi um lugar que eu não tinha mais para onde correr. Quanto tempo isso demorou? Porque, às vezes, o que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo pensar, de repente, numa pessoa que se declare como ateu, né? E que ela não tenha nenhum tipo de situação. Ela, de repente, não teve o feijão na vida dela. Sim. Né? Mas, sabe aquele clique, aquele momento... Porque o que aconteceu com você é um processo. Não é algo que você encontrou, né? O Bruno agora, legal, virei crente, tô ali, você entendeu? Pá, o meu era mais ou menos... Foi passinho de mágica. Não, o meu não foi dessa maneira. Mas, de repente, tem muitas pessoas na condição de ateu que tá, de repente, esperando... uma revelação, um toque de mágica. Mas eu creio que é justamente esse mesmo processo que eu estou vivendo. É você depois olhar para o passado e falar assim, Deus me carregou até aqui. Se não fosse pelas mãos dele, eu não estaria aqui, como eu tinha mencionado no começo. Então você começa a entender que ele cuidou da sua vida desde o princípio. Ainda que eu não acreditasse nele, ainda que eu vivesse uma vida completamente afastado dele, ele não estava afastado de mim. Isso que é o mais importante. Por isso que até hoje eu falo assim, eu tenho que viver a minha vida de maneira sábia e condizente com os mandamentos dele. Como se ele não existisse, mas tendo plena convicção de que ele está cuidando de todas as coisas. Eu vou estar aqui deixando o meu melhor, falando tudo aquilo que, de certa maneira, ele já colocou na minha mente, no meu coração, mas eu entendendo que é a minha natureza humana, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece fora da soberania dele. A pandemia não foge da soberania dele, o inferno não foge da soberania dele, não existe nada da terra que não esteja sob o controle de Deus. Ainda que nós, enquanto homens, enquanto ateus, a gente começa a acreditar que não existe um governante. Isso que é o mais louco. E a minha transformação aconteceu no momento que eu comecei a frequentar, escutar a palavra e questionar o que estava sendo escrito. E isso já foi indo para uma igreja, ou você de repente pegou uma Bíblia em casa, começou a ler? Como é que foi isso? O Feijão me convidou para ir numa igreja, daí foi eu e o Samurai, o Gilvan, um amigo meu também. Mano, imagina, um cara, gente boa demais. Ele olha, também era a questão dele de budista, é um cara fantástico, né? Daí chegou, ele falou assim, vamos lá com o Feijão. Ele falou assim, vamos, demorou, a gente não tem problema com nada, vai falar coisa boa. Daí nós fomos na igreja com ele, respeitamos, escutamos tudo e eu não tinha problema em escutar coisas boas. Era na Bola de Neve? Não, nós fomos ver foi na IBAB, que era o Ed René. O Ed René. Daí eu vi a primeira pregação que eu escutei, beijo pra você. Pela primeira vez foi dele. Aí eu olhei e falei assim, interessante. Só que depois da segunda vez o Feijão falou, calma aí, eu vou te levar lá no Bola de Neve. Eu sabia acerca do Bola de Neve, por causa da prancha, por causa de tudo, daquilo que tinha. Falei, não, nesse lugar eu vou, vamos aí. Cheguei, fui lá, também escutei a palavra. Aí minha esposa já ia numa igreja. Antes disso eu tinha ido na igreja dela, porque no primeiro domingo, depois que a gente começou a ficar, ela falou assim, eu vou na igreja todo domingo. Eu falei assim, não tenho problema de ir na igreja. Eu tô mais próximo de
de escutar Deus do que o resto das pessoas. Quando você conheceu a Lise, você já estava indo na igreja, então, com o Feijão? Eu tinha ido uma vez só. Tinha ido uma vez só? Ido uma vez, não era um frequentador. E no caso era só ela que estava frequentando o candomblé, não era você que estava frequentando? Não, ela já estava, já tinha sido... Ela já tinha se afastado? Já tinha se afastado, não, já tinha ocorrido a conversão dela. Ah, já tinha, quando você se conheceu, ela já tinha se convertido? Não, ela já tinha se convertido, acho que fazia 2 anos, ou acho que era cerca de 2 anos que ela já estava frequentando. E quando eu cheguei à igreja, foi lá da Igreja Batista do Morumbi, do pastor Lisânias. Eu vi um senhorzinho, ele falando, e isso me remeteu muito ao que meus avós viveram, né? Porque eles viveram, de certa maneira, também uma vida cristã, que eles eram da congregação. Hoje, entendendo de algumas coisas, muitas coisas eu questiono, até mesmo acerca daquilo que eu vi, mas eu creio que tudo do 144, aquela coisa toda, você questiona tudo? Não, hoje eu questiono, mas eu respeito. Eu respeito. Por quê? Quem tem a verdade não sou eu. A questão é, coloca na Bíblia, me prova que a Bíblia está errada, então pronto, eu não tenho problema em aceitar nenhuma outra verdade. Se você colocar que tem uma verdade acerca da Bíblia que eu não esteja enxergando dessa forma, eu vou estar submisso a isso, porque a minha regra de fé é somente a Bíblia. E quando eu comecei a namorar ela já foi. O Lisânias falou, eu peguei, anotei tudo que ele estava falando e já cheguei em casa e já fui ler. E comecei a ler muito a Bíblia, né? Porque eu falei assim, não, calma aí. Nós, enquanto advogados, você está falando, então tá bom, mas qual é o seu argumento? Mas é por isso? Mas calma aí, mas está usando fora de contexto. Isso aqui não tem uma exegese de texto. Não, calma aí, você está sendo leviano com isso, mas por quê? Você chegava a fazer aquela comparação, porque você tem tantas versões, sim, né? Que daí não, eu começava. Totalmente. Eu começava e esse processo, no final das contas, Deus me pegou e eu nem notei. Na hora que você foi ver, eu já estava completamente rendido a Cristo. Quer dizer, a palavra por si só... A gente, em 3 meses, já estava fazendo célula, né? Na academia, porque é aquele negócio. Quando você é transformado e você vê que você não consegue mais fazer as mesmas coisas, daí você fala assim, não, calma aí, alguma coisa e essa questão da célula, partiu literalmente de você? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? A célula aconteceu porque dentro dessa igreja tinha um menino que chama o Leandro. Hoje ele está com... Tá lá em Miami, um grande amigo nosso. Aí ele era pastor, né? É pastor ainda. Aí ele chegou e falou assim, não, por que a gente não faz uma célula aqui na academia? Ele tava treinando comigo. Meu, Deus começou a me cercar só de cristão. O Thales ficou treinando comigo um tempo. Meu, aquele cara é sinistro, fantástico, amo ele. Daí o Leandro começou a falar, não, vamos fazer a célula. Começou a fazer a célula. Me ajudou muito, ministrou muito minha vida e eu sempre lendo, e ele era o cara que me auxiliava, né, na leitura, no final das contas, porque questionador, né, fala assim, o que está acontecendo? Daí ele ia me explicando, ele tinha muita paciência comigo. Aí chegou, a célula colocamos na academia, foi indo, só que chegou um tempo que ele tinha outros afazeres, daí no final das contas eu tive que começar a falar, porque ele não podia mais ir, eu já tinha um monte de gente, e eu falava assim, não, o que tem que ser pregado é a palavra, e eu ficava lendo o que estava escrito, lógico que embasado em milhares de coisas, porque antes de eu falar, eu lia muito sobre o que eu ia falar, então, no final das contas, foi um processo que foi acontecendo, a célula da academia foi crescendo cada vez mais, depois a gente ficou um período... Só que você ficou preso à célula, você não estava indo para nenhuma igreja. Estava indo para uma igreja. A gente foi um bom tempo no Bola de Neve, a gente parou de ir na pandemia, daí depois eu conheci o Lipão... Que eu ia perguntar, e como é que foi essa situação de você ter... encontrado o Bruno, vocês já se conheciam antes? Não se conhecia, porque tinha alguns cultos online e o Lipão teve um processo muito importante na minha vida, porque eu escutava pregação o dia inteiro. Eu escutava, pregação de tudo quanto é pessoas que você imaginar, eu escutei. Porque você colocava na internet e ia pesquisando acerca, daí você ia vindo. Então, o Lipão... Literalmente você estava com sede da palavra mesmo. Eu não sei se era sede, hoje eu sei que era sede, mas era mais aquele meio negócio de questionador, sabe, de advogado mesmo, de falar assim, calma aí, deixa eu ver o que eles estão falando. Daí o Rodolfo, o Lipão me assemelhava muito, porque ele era careca, tinha umas tatuagens e falava feio. Então, no final das contas, escutei bastante ele, e tem uma pregação dele que me marcou bastante, que chama Ter Fé Não É Burrice, até para as pessoas que estão aqui com interesse de entender um pouco mais da ciência por trás daquilo que a fé fala,
vai ter uma visão bem ampla, que é muito bom, assim, ele pega conceitos científicos acerca da inclinação da Terra, do pH da água. Tem alguma tem no YouTube. gravada? Tem no YouTube lá. Depois coloca o link aqui se der. Ter fé não é burrice. É muito boa, porque traz alguns preceitos assim que são bem elementares para quem quer se alicerçar numa fé que realmente faça sentido. Então eu comecei a escutar muito. E quando ele estava aqui, eu falei, queria conhecer um pouquinho mais, porque naturalmente chega um processo que você começa a se aproximar, e nós temos muito acesso, eu e minha esposa temos acesso a muitas pessoas, nós frequentamos muitas igrejas durante esse período, fomos na Lagoinha, fomos na Assembleia, tudo quanto é igreja de São Paulo, nós fomos convidados para ir, nós estivemos próximos de pessoas, do Thales, da Renascer, dos mais variados segmentos, que hoje eu enxergo dessa maneira. Para mim era só Deus no começo, mas quando você começa a estudar a palavra, você começa a verificar as visões periféricas que realmente também até se tornam um pouquinho relevantes. Então eu comecei a ver algumas coisas da onda e eu comecei a achar interessante a maneira, e eu comecei a me aproximar, e no Lipão a gente criou uma amizade, depois logo conheci o Bruno. É uma igreja que passou por um processo de renovação e agora está em uma fase de crescimento pós-pandêmico, né? Pandêmico, acho que existe, né? Que tem sido algo extraordinário. E hoje, no caso, o teu pastor é o Bruno. É o Bruno, que eu considero meu pastor, sim, porque é o cara que tem acompanhado a minha vida, que tem ministrado a minha vida, tá sempre perto, assim. A gente tem uma amizade bem próxima, e isso facilitou também. É algo de um período curto, mas que a gente tem vivido coisas Agora, a tua célula, que você até então fazia lá na academia, ela era uma célula reconhecida, vinculada à igreja? A Ondadura? Não. A minha célula sempre existiu. A célula sempre existiu, porque eu não queria que a célula fosse de nenhuma igreja. Porque as pessoas que chegavam lá eram pessoas que nunca frequentariam nada, e se tivesse uma bandeira, talvez eles não entrariam ali. Totalmente interdenominacional. Era, porque que nem imagina que era um pastor lá da Igreja Batista, daí a gente ia de certa maneira no Bola, onde as pessoas nos reconheciam lá como pessoas que frequentavam, e as pessoas olhavam e falavam assim, mas calma aí, até mesmo algumas pessoas olhavam e falavam, mas calma aí, quem é sua cobertura espiritual? E eu lendo a Bíblia, eu falo assim, calma aí, então Cristo morreu à toa. Eu não via lógica nisso, porque no sorvete, né? Não, mas as pessoas começavam, não pessoas do meio, né, do alto escalão, mas pessoas que simplesmente frequentavam, começavam a questionar coisas que para mim são inquestionáveis, não fazia sentido. E para você, qual que era o fundamento efetivo? Qual que era o teu objetivo com a célula? Fazer com que pessoas vivessem aquilo que eu estava vivendo. Fazer com que pessoas reconhecessem a Deus como seu único e suficiente Salvador, no caso Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador, porque só Ele tem capacidade para transformar intelecto, vontades, e eu tenho plena convicção que a única maneira de gerar transformação de vidas é através da pregação da palavra. Então, hoje o que eu faço, no final das contas, eu não vivo 1 hora Deus, eu vivo 24 horas, tudo que eu faço, Deus está embutido nisso, embora eu esteja falando de uma maneira talvez até informal, mas eu creio que ainda assim ele está agindo. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Então é mais também. Agora, e chegou a ter quantas pessoas assim? Na célula? Ixi, tinha dia que não cabia a gente lá embaixo. 100 pessoas, tinha muitas pessoas. Você fazia naquela parte de baixo? Na parte de baixo, dentro do ringue. Tudo? Sim. Dentro do ringue? Sim, dentro do ringue. Daí a gente ficou um tempo sem fazer por conta da gravidez. Tá. Daí, depois eu e o Yudi conversando, a gente falou, mano... E aonde que entrou o Yudi nisso tudo? Ele começou a treinar comigo, né? A gente tinha uma amizade. E você já conhecia ele? Já conhecia, aí a gente fazia sempre culto em casa também. Nossa vida e a igreja, em casa é uma loucura, né? Dentro da história de testemunho do Yudi, não é a Ondadura. Não. A Ondadura chegou agora, né? Essa história toda. Vocês vão falar bastante ainda da Ondadura, vocês vão ver. Porque é algo que é muito coerente com aquilo que está escrito, né? Então eu creio bastante que seja algo que Deus vai fazer aquilo que deve ser feito. Não vou nem ficar criando perspectivas, porque
o que Deus fizer tá maravilhoso. E aí o Yudi chega contigo, você já conhecia, ele já tinha tido aquela experiência dele também de conversão, aquela coisa Sim, já tinha. E aí, de repente, você se une com algum propósito. Ele já frequentava bastante em casa, então ele escutava muito da palavra em casa, ele era nosso amigo, ele ficava ali contando tudo o que estava acontecendo na vida dele, e ele, de certa maneira, criou cada vez mais laços, porque sempre que ele ia em casa, aniversário nosso é célula, domingo, sábado é churrasco com palavra de Deus. Nosso ambiente acaba se tornando isso, então as pessoas que vão em casa são pessoas que têm pensamentos próximos ou que não tem, na hora que ela chega, elas se sentem contaminados por aquilo, porque não tem como viver outra coisa. Então ele começou a entender isso e falou assim, não, vamos fazer a célula. Ele chegou na célula e falou assim, eu quero contar algumas coisas que tem acontecido na minha vida. E ele começou a contar e também começou a chamar mais pessoas, e hoje a gente mudou para um lugar do qual tem crescido bastante, lógico. A questão de visibilidade que ele e minha esposa têm é muito grande, mas as pessoas chegam e começam a entender que se trata de um chamado, que nós não somos pastores, nós somos pessoas que amamos a Cristo, que nós somos apenas discípulos e servos, e temos estudado bastante a palavra para transmitir um pouquinho daquilo que realmente está escrito, tentando deixar de lado também muitas coisas daquilo que nós vivemos, porque nossas experiências particulares não criam uma regra. O que eu vivi com Deus é completamente diferente do que você viveu, do que outras pessoas viveram. O que está escrito, está escrito. Eu não vou acrescentar nenhuma página na Bíblia. E isso que nós temos que falar. Nós trazemos simplesmente aquilo que nós vivemos, adaptamos ao contexto do que foi escrito e falamos assim, você também pode ter essa experiência. Agora vamos pensar nas pessoas que não vivem isso e não entendem, né? Porque a gente tem muito uma questão assim. Tem muita situação que tem um mandamento, né? Que coloca que no momento que nós conheçamos a palavra, né? Antes dela se tornar a verdade absoluta em si, no momento que nós a conheçamos, tem um ordenamento que nos coloca numa condição de que é o ID. Vai e prega o evangelho a todas as criaturas. E isso independe de qualquer tipo de reconhecimento, vamos colocar assim, o homem pastor que se sentiu chamado, vocacionado, ou dando ordenamento a um outro homem, porque a questão-chave está num processo de um mandamento efetivo. Você conheceu, você tem entendimento a respeito, você vive isso, e talvez o grande maior desafio nosso como cristão é uma condição e não uma opção, é uma condição e não uma opção, né? Exatamente. O ID, né? Exatamente. E aí, porque de uma certa forma você falou, bom, eu não sou pastor. De repente a gente pode ter até uma visão um pouco relativa a respeito disso, né? Porque hoje você está vivendo e está buscando viver o Evangelho dentro da sua plenitude, né? E óbvio que a gente, na condição humana, a gente, em algumas questões, mesmo buscando o viver, nós vamos falhar, porque nós somos falíveis nesse sentido. Mas dentro daquilo que você está fazendo, não deixa de estar pastoreando ovelhas, né? De estar levando a palavra, né? De estar sendo pescador de homens. Não deixa, independentemente, por exemplo, do Bruno, que de fato fez a mesma coisa, ao ponto que houve-se um reconhecimento dentro da igreja, né? E alguém com autoridade ordenou ele a pastor. Mas o papel não muda de nós como filhos, feituras, né? Conhecedores da palavra, e nos colocando na condição de que temos, né? Conforme entendemos, conhecemos, vivemos, né? Talvez a obrigação de falar a respeito. Porque a palavra também coloca, né? Se você pode fazer o bem a alguém e você não faz, você também está entrando em pecado. Né? E não há um bem maior que não seja você falar sobre a palavra. O que transforma a principal vocação de um pastor, no final das contas, é a pregação da palavra. Né? Às vezes nós queremos imaginar que pastor é aquele que fica cuidando, fazendo isso e aquilo. Não, porque cada um tem seu próprio discernimento. O que você tem que fazer é pregar a palavra, e a pessoa vai ter que mover os seus próprios braços. A palavra por si só, o poder está na palavra. Não está nem na boca que sai a palavra, na verdade. Eu concordo e discordo de você. Mas fala aí, discorda em que ponto? Que o pastoreio é uma vocação, né? E a própria palavra também, ela define o pastor e qual a função do pastor. Então, é para lá que a gente deve correr. Então, uma coisa é ir e fazer discípulos, não tem nada a ver relacionado ao pastoreio. Não tem nenhuma ligação com o pastoreio.
pregar o evangelho, isso é um chamado a todo crente, a todo cristão, né? É o que me define como cristão. Ir e fazer discípulos de todas as ações, batizando no Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, né? Mateus 28, 18 ao 20. Isso é a grande comissão. Isso é dado a quem? Aos discípulos, a todos que são cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Todos fazem isso. Todos são chamados a cuidar uns dos outros. Todos, isso é um mandamento. Cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros. Isso a igreja deve fazer. Então existe o bom pastor, que é Jesus. Ele é o nosso pastor, aquele que pastoreia o nosso coração. É ele que nós estamos submissos. Existe o seu pastor e existe o corpo pastoral. Então nós temos sim o cuidado um com o outro. Então, existe um chamado pastoral para todo crente? Existe, sim, nesse sentido de cuidado. Agora, existe uma vocação pastoral, né? Que é o que nós vamos ver lá com o apóstolo Paulo, quando ele ordena, né, presbíteros e bispos na igreja. Ele não dá essa função a todos. Então, por isso que eu não posso me autodenominar pastor, me auto-ungir pastor. Não, a partir de agora eu sou pastor. Por quê? Porque eu quero. Porque já Deus fez todo mundo pastor. Esse é o problema e a gente vê as consequências desse problema. E quando é que você sentiu que esse era o teu chamado? O meu chamado? E que você tinha a vocação. Porque é assim, ou você tem vocação ou você tem uma ocupação. Isso, exatamente. E vocação é algo, por exemplo, por que institucionalmente, legalmente, pastor não é uma profissão, né? Porque é uma vocação. Você não faz isso por lucro. Chamar de vida, se for chamar por Deus fazer isso aí, eu não sei fazer outra coisa da vida. Né? Até Spurgeon fala isso. Se você pode fazer outra coisa da vida a não ser pastor, faça. Né? Eu não posso. O que eu sei, o que eu nasci para fazer é ser pastor, essa vocação. E eu não nasci com isso. Eu nunca quis ser pastor. Eu odiava pastor. Fui criado no meio da igreja, então eu odiava pastor. Pastor só aqui, ó. Né? É igual advogado aqui, ó. Pastor é uma raça difícil, né? Então eu falei, cara, não quero ser pastor. Imagina meu filho indo pra escola falando que o pai dele é pastor, o que ele vai passar, né? Pensava nessas coisas. Mas eu me converti e eu comecei a cuidar de pessoas, comecei a gostar de pessoas, de cuidar de pessoas. Isso começou a moldar no meu coração, né? Eu falei, nossa, bacana esse negócio de cuidar de gente, de pregar o evangelho, de ensinar pessoas a caminhar com Jesus, a orar junto. E o Senhor foi me chamando a isso. Seja, assim, por exemplo... Você entendeu que a vocação aconteceu primeiro do que o próprio ordenamento propriamente dito. Mas com certeza, com certeza. A ordenação pastoral ela é só uma confirmação, né? Como é que você é ordenado pastor? Primeiro, né? Você compreende ter sido chamado por Deus, então eu tive a clareza de que Deus me chamou a isso. Eu sabia disso. Eu falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E também a confirmação da própria igreja. A igreja o reconhece, o vê como pastor. Olha, você é pastor. Me chamavam de pastor antes de eu ser pastor. Ah, pastor Bruno, eu nem era pastor, nunca tinha... Não fui ordenado, né? E é óbvio também que Deus usa da sua liderança, da autoridade que está sobre a sua vida. É por isso que eu tenho um pastor também. Senão não tem, se Deus vai falar somente com você, não precisa de um pastor. Sim. Então por que você tem um pastor, né? Somente para alguém que vai direcionar a sua vida. Então eu falo, olha, cara, eu queria que Deus está chamando ao ministério pastoral. Eu falo, eu creio nisso também, eu sinto isso. A igreja também. É isso. Então esses são os 3 pontos, né? Esse é o suporte bíblico, né? Você precisa ter, o povo de Deus te reconhece como pastor, o seu pastor, a sua liderança, a liderança da igreja reconhece, e você crê também que Deus, obviamente, chamou para isso. Não adianta de nada, né? Para a gente ir caminhando para o final, eu queria pedir 2 posições de mensagem. Ei. Tá bem, é agora, deixou o melhor vinho pro final. Não vai tomar isso aí, hein? É pra firmar o é álcool em gel. Eu queria que o Galego, de repente, deixasse uma mensagem baseado como se fosse pro ateu. E que isso pudesse, de repente, fazer esse ateu refletir. Cheiroso. E ele quebrar um pouco da casca, derrubar as armaduras e tentar... O ateu está mais perto de Deus do que muito cristão. Porque no final e o Bruno, de repente, falasse um pouco, trouxesse uma mensagem para alguém que, de repente, está experimentando as coisas do mundo e, cara, abandona agora, é o momento. Pode deixar. Vem para a casa do Pai.
Para a gente poder caminhar para o encerramento disso daí. O que vocês acham? Quem quer começar? Tanto faz, mano. E aí, o que você quer? Eu? Pode começar. Para o ímpar. O que eu falaria para essa pessoa? Falaria para mim que o Senhor nos fez com anseios. O Senhor nos fez com desejos. E não é pecado ter anseio na vida, ter desejos. Isso não é, porque foi Deus quem colocou. A palavra fala que o Senhor fez o homem com anseio pela eternidade. O homem tem anseio por aquilo que é eterno. E isso deixa muito claro o porquê que nada nesse mundo supre aquilo que só Deus pode suprir. Deus nos deu o anseio por Ele. E é por isso que você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a mulher do mundo, tudo. E nada desse mundo pode nos suprir. Porque alguns falam que existe um vazio no homem que só Deus pode. Mas a verdade é que Deus é muito maior que esse vazio, né? E de fato Deus não só preenche, mas Ele nos toma por completo. E a satisfação verdadeira está em pertencer a Deus. Nós somos criados por Deus e para Deus. Portanto, é muito importante saber que nós somos criaturas. Mas ainda é melhor saber que é nele que nós somos completos. Por isso, se eu pudesse dizer algo para essas pessoas o Senhor te espera. O Senhor te espera, assim como o pai esperava e foi em busca do filho pródigo, né? A palavra fala exatamente sobre isso, de que o filho gastou tudo o que tinha nos seus próprios prazeres. Gastou tudo. Viveu exatamente como queria. Toda herança que era dele, que quem trabalhou foi o pai, não foi ele, né? E ele pegou aquilo que pertencia a ele, né? Achando que ele era digno de merecer tudo aquilo. E ele chegou a um ponto que ele comia o resto da comida dos porcos, né? E ele então falou, eu tinha tudo na casa do meu pai. E não porque ele queria o pai, mas é porque ele tinha perdido todo o conforto. Porque esse é o coração do homem, né? Ele não deseja a Deus. E ele ora e pede perdão, né? Fala, eu não sou digno nem de voltar para casa agora. Como é que meu pai vai me aceitar? Mas, enfim, ele não tinha mais nada a perder mesmo, né? Já perdi tudo, vou tentar voltar para casa. E aí, quando ele vê, a palavra afirma que o pai estava indo ao encontro do filho, né? Então ele achou que ele não poderia, enquanto o pai já esperava, né? E fala que o pai estava preparando um banquete, né? E devolve as sandálias e o anel, né? O anel é um grande sinal, né, de que ele era filho, né? O anel significava isso, dava identidade a alguém, né? Esse anel era um anel de filho. E você não é chamado por Deus de pecador, pelo adjetivo do seu pecado. É assim que o diabo nos chama, né? Mas o Senhor nos chama pelo nome, nos chama de filho. Ele já havia nos predestinado antes da fundação do mundo, né? Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Portanto, talvez tudo isso só aponta, tudo isso que você está passou até aqui, para que você voltasse para Ele. Porque você foi feito para isso, para voltar para Deus. Tudo vem dEle, tudo vive para Ele e tudo volta para Ele, né? Deus é o autor, Deus é o sustentador e o consumador de todas as coisas. Por isso que a nossa vida só é completa nele. E quando nós estamos nele, aí a gente encontra o que é uma vida e vida em abundância. Então eu sei que você está procurando por alguma coisa, você só vai achar em Jesus, né? Ele te procurou, Ele derramou o sangue na cruz por nós, né? Ele morreu no nosso lugar, Ele levou a culpa que era nossa. Ele nos dá fé para crer. E por isso nos arrependemos e nos entregamos ao caminho. Então, se arrependa dos seus pecados e creia no nome de Jesus. E aí essa pessoa, de repente, querendo se encontrar lá, indo no culto da Onda Dura. Culto da Onda Dura. Tem site, tem redes sociais. Você tem, só entrar no Instagram, Onda Dura São Paulo, vai estar lá, tem todas as informações, como se inscrever, como participar, o que nós somos, o que nós cremos, nossa confissão de fé, nosso jeito de viver a igreja, tá tudo lá. Os cultos são domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas da noite. E durante a semana nós temos grupos pequenos, né? São para... E pode ir de terno e gravata, pode ir de bermuda, quiser. Pode ir do jeito que quiser. Só não vai pelado. Só não vai pelado. Pode ir, na brincadeira da parte, mas você pode ir, fica à vontade, né?
a onda dura já foi por muito tempo uma igreja considerada de jovens, né? Uma igreja de jovens. Hoje a gente tem muita, na verdade, a maior parte da igreja é família, né? Então, independente da sua idade, enfim, nós temos lá espaço para as crianças, tudo. Fique à vontade, vai ser um prazer receber você. Você pode vir do jeito que você está, em nome de Jesus. E tenho certeza que muito mais do que encontrar uma família na fé, você vai encontrar o Pai, né? Em nome de Jesus, o Pai que é nosso. É isso aí. Amém. E aí, Galego? E aí, mensagem para os ateus, olha que legal. É muito bom isso, porque no final das contas, o ateísmo é de todo aquele que está distante de Deus, que ainda não confessou ele como único sem Salvador. Você vive o ateísmo, você vive um distanciamento de Deus. A gente acha que o ateu é somente aquele que não professa o nome de Deus, mas muitas vezes nós professamos o nome de Deus e não vivemos uma comunhão com Deus, então você vive como um ateu. Verdade. Cristão ateu, né? No final das contas, tem um livro do Craig Groeschel, bem legal. O ateu, ele precisa simplesmente da verdade. E a palavra de Deus diz que ela é a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E a partir do momento que você conhece a história desse homem que separou o mundo em dois, entre antes e depois de Cristo, ele pode negar a existência de um Deus. Ele pode negar qualquer coisa, mas ele não vai conseguir negar a Cristo. Porque se ele hoje começa a falar em qual ano você nasceu, automaticamente a vida dele está marcada após o nascimento, a morte de Cristo. Então, existe 2 nascimentos na vida, né? Que é um quando você nasce do ventre da sua mãe e outro quando você nasce do seu espírito, que Deus tem um chamado. E eu creio que muitos que já foram eleitos antes da fundação do mundo serão atingidos através de pequenas palavras que foram, de certa maneira, ministradas aqui. Mas não por retóricas humanas, por eloquência, mas pelo poder que há na palavra de Deus. Amém. Então, a maior mensagem que eu posso deixar para um ateu é que continue buscando a verdade, porque um ateu nada mais é do que uma pessoa que não se conforma com o mundo que ele enxerga. E quando ele enxergar que somente Deus tem as respostas para todas as suas dúvidas, todas as suas indagações, ele com certeza terminará de joelhos prostrados, rendendo glórias ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, para mim é isso. Glória a Deus. Obrigado, tá, Ricardo? O Ricardo ficou quietinho aqui. O Ricardo é um grande parceiro, né? Me conhece há muito tempo. Já passamos muitas coisas ali no meio do futebol. Eu sempre... Ele me conhece, ele sabe que no final das contas eu era sempre o de brigar pela justiça, né? De brigar pelos outros. A última vez foi porque faz tempo também. Um cara começou a xingar um cara que estava ajudando o árbitro, sabe? Era o Zina, um cara dependente químico que ajudava a gente lá, sempre tava. Um cara chegou e começou a xingar ele. Eu não gosto de injustiças, né? Eu já fui e fiquei bravo com o cara. Falei, como assim? Você tá louco? O que eu já arrumei de briga por causa desse 360 no cara. Eu arranquei o portão, mano. Uma história de futebol por causa do Galego. O Galego era bem conhecido. E vocês dois não estão jogando mais junto? Não. Ele não tá nem jogando bola, ele aposentou, mano. Nos veteranos. Dos veteranos, né? Foi pro Master. É técnico agora, é técnico. Aposentar, acho que foi eu que aposentei. No dia que ele me levou pra jogar, ele levei um escorregão, abri as 2 virilhas. Um jogo só. Só tiozinho. Não, daí o time dele só ganhava. Eu falei, não, vou pro gol. Nem andava. Tomei 11 gols em 5 minutos. Nem se alguém um arara comigo. Passar vergonha não dá, né? Nós que agradecemos a presença de vocês. Obrigado, gente. Foi muito bom estar aqui. Nosso primeiro programa, acho que foi valioso. Foi fantástico. Demais. Acho que passando nem sei quantas horas nós já estamos aqui. 10 para 6 agora. Eu nem me atentei à questão do fator tempo, gente. Me perdoe. Mas foi tão gostoso. Isso que é o legal, né? A gente, no final das contas, a gente estaria... Em casa diz aí, o papo é esse. Se a gente senta, exatamente, a gente senta e fica
conversa essas coisas, mano. Claro que tem muita comida, né, em casa, diz aí. A gente chega lá. Tinha um sushi lá. Não fala não, porque era só eu tô observando alguns stories. Ontem eu peguei. Foi uma barca. Que barca é aquela lá, meu? Você viu? Uma Meu amigo, você é louco. Né? Eu falei, que navio é esse aqui, bicho? Chegou um Cê é Titanic, doido. Caraca. afundou, rapidinho afundou aquela ali. Eu falei pra ele, como é que você não come comida japonesa, amigo? Eu tava me acabando ali naquele negócio ali. Não é que eu não como. Pera aí, explica aí. Coisas que eu como e outras coisas. Só come os fritos. Só os quentes. Só os quentes. Salmão grelhado. Eu quero um sashimi grelhado. Na verdade é o seguinte, eu falo assim, eu já sou alérgico a iodo, então eu já tenho uma predisposição. Pra mim já fica algo, mas de vez em quando é só de telha. De repente tá lá, molho no show e mando pra dentro. Vamos que vamos. Não é assim também, né? Tá ali, eu achei bonito, me deu vontade. Eu, de outro lado, eu vou falar, se não fosse tão caro esse negócio, eu comia todo dia. Todo dia, né, mano? Isso é bom demais. É bom demais de conta. Pessoal, eu queria agradecer realmente vocês aí. É uma honra ter recebido vocês. A honra é nossa. É, assim, muito feliz mesmo. O maior propósito desse primeiro episódio, ter sido realmente, porque fazer esse podcast, muito mais do que qualquer intenção nossa, não é nem do nosso métier isso daí, né? A gente não é comunicador. Você vê como é advogado falando, né? Nós não, você entendeu? Não é, né? A gente tem, é a área jurídica, é a parte de empresarial, um novo negócio, mas isso veio como revelação realmente, né? Amém. Além desse, tem uma outra situação de um outro podcast, né? Que é justamente para poder, de fato, fazer. Também, né? E eu estou colocando isso justamente para convidá-los mesmo, né? Por favor. Porque são 365 dias com Deus. Começo a colocar no ar hoje, inclusive, né? E isso veio por meio de uma revelação de sonho. Aí eu fiquei atormentado na madrugada de domingo. Eu lembro que você me contou, né? Te contei, né? Já procurei Ricardo, pelo amor de Deus, tive um sonho eu e você, Deus colocou a gente numa sala, numa carteira, a luz apagava, acendia, foi pra luz, me explicou um monte de coisa, eles ficavam quietinhos só olhando ali, eu olhei, E eu tive uma situação que eu muitas vezes me recusei, sabe? Confessando aqui a vocês alguns chamados, algumas coisas para fazer. E é a primeira vez que eu me senti realmente numa condição assim, cara, chega, né? Já deu, né? Já te dei todas as chances de você não querer trabalhar, não fazer alguma coisa em prol daquilo que eu venho te entregando, né? E porque senão você fica, né? É quase que aquela coisa assim, não juntei esse tesouro na terra, e você vai aqui e você está guardando para você para quê? O que adianta só te alimentar e aí, sabe, virar aquele glutão, né? Então, usa todos os recursos que está sendo criado para fazer isso daqui, e o que vai, de repente, trazer alguma coisa que respingue nesse negócio, mas você vai usar os recursos, esse meio, e você vai propagar a palavra. Amém. Né? Amém. É isso aí. Já colocamos toda a turma para poder pegar trechos, montar uma estrutura, e a partir de hoje, todo dia, nós vamos subir isso no Instagram, TikTok, Kawaii, o que vier aparecendo que dê para colocar isso daí para que alguém pare em algum momento e ele escute, e Amém. A palavra que vai ser leitura da Bíblia, né? De repente alguma mensagem que Deus coloca no coração na hora para falar. Então, o que eu queria convidá-los, né, é algo muito rápido, muito mais simples. O tempo, inclusive, dele vai ser mais curto, é 4 minutos e 50 segundos, né? Mas que venha todos os dias acontecendo algo novo. Muito bom, né? muito legal. E de repente a gente consiga eu lembrei do Galego agora. Gravar alguma coisa e colocar. Né? No carro, o Cid Moreira. Eu estava pensando nisso agora. Eu falei assim, lá, vai virar o Cid Moreira. E aí a ideia é que a gente consiga, de alguma maneira, colocar a palavra, né, dentro desse tempo, né, e a gente está modulando isso com um louvor no meio, com uma mensagem acerca da palavra, e a palavra por si só, né? Então, aquilo que Deus permitir que seja revelado, que a gente fale. Amém. E, de repente, em vez de ficar uma coisa muito concentrada em mim, né, a gente poder disseminar isso daí. Tamo junto. Né? E aí, de repente, a gente vai nutrindo, grava, manda pra gente, a gente já sobe naquele momento a palavra que Deus colocar no teu coração, e tantos quantos vierem,
para essa parceria da gente poder ter mais um meio, mais um canal para a gente poder alcançar mais e mais vidas. É uma resposta, 365 mano. Todo dia eu fiquei, caramba. Mas vai ser lindo demais, mano. Isso é top. Todo dia. Vai. É domingo a domingo. Não tem descanso nem no feriado. Então eu falei, não, eu vou topar esse desafio. Eu entendi que talvez tenha chegado um momento. Você entendeu que você é um missionário e não um impostor. Exatamente. Servo, né? E não dá para fechar mais os olhos para essa realidade, entendeu? Não tem como mais. Legal? Então, antes de encerrar, os nossos patrocinadores mandaram presentes para os convidados, né? Vamos lá. Aí nós temos aqui a nossa querida Giovana. Vamos dar o presente primeiro do patrocinador, né? Que é a Equilíbrio. A Equilíbrio, ela trabalha, é uma multimarca, né? Isso aqui é o quê? Vários artigos, pessoal que faz corrida, montanhismo. Tem algum que é pra alguém? Não, deixa eu ver que eu anotei aqui, porque senão eu ia fazer igual aqui. Esse aqui é do Galego e esse aqui é do Bruno. Ok, vamos lá. Então, Depois, assim, se não servir, aí avisa que a gente manda trocar, entendeu? Vou pra mim. gente, muito Obrigado. obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. Equilíbrio Esporte. Olha aí, ó. Tem até o QR Code aqui, mano. Será que tem uma touca igual dele? Não, esse aqui não tem igual, né, mano? E eles trabalham com produtos assim que são líderes de mercado, né? Ó, que demais. Veio aqui, ó. Camisa, meia. A camisa é igual, dá até pra montar time de futebol já. Caraca, mano. A sua é M? Ixi, mano, a minha é GG. Por que será? Não entendi, mano. Você viu? Essa Vou daqui ter que era trocar. Ah, esse tipo de sola também, eu tava achando que eu ia usar G nessa camisa aqui. Aí não foi. Não deu. Aí Não, ele mas aqui tá falando, bom. a sua é Não, é que GG. eu gosto de camisa mais larga. Mas à vontade, né? E esse daqui, Agora é o nosso nível. Olha, Do meu Vida da Deus Sua do céu. Vida, né? esse daí esse já é personalizado. Olha aí. Cuida da sua vida. E aí Muito tem as obrigado. frases personalizadas. Cada Legal. camiseta tem uma frase legal, depois vocês dão uma olhadinha. E a caneca também, que vocês já Muito obrigado. Legal, conhecem. muito obrigado, gente. Muito Obrigado. Maravilha. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Vamos terminar por aqui. Agradecer os nossos patrocinadores, né? Obrigado. Caled, Equilíbrio Esporte, a Imed Life, né? E todos os outros parceiros que quiserem fazer parte, né? Empresários que venham aí. Próxima quinta-feira a gente tem um outro tema também. Aí a gente pede que o pessoal acompanhe a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tem todas as redes, né? Tem todas as redes sociais. Maravilha. Vamos possíveis. seguindo, a gente vai começando a publicar Nossa, mas os próximos convidados. Demais, né? glória a Deus. E dos temas mais variados possíveis. Ficam todos aí, quem tiver assunto, quem tiver situação que a gente possa aí, né, discorrer sobre o tema, entre em contato com a nossa produção para que a gente consiga aí levar o máximo de informação, com coerência, com respeito, com muito carinho, muito amor que a gente está fazendo isso daí, tá? A casa aqui é de vocês são bem-vindos sempre, né? E não precisa ligar avisando, só vem e tamo junto aí, tá bom? Obrigado, gente. Pessoal, Parabéns, queria agradecer Deus aí, abençoe. agradecer você que está participando, que você que está assistindo, né? Câmera Tá lá. bem íntimo das câmeras, hein? Tá quase um... Quase um advogado. Né? Mas que no dia de hoje isso sirva para que o nome de Deus seja cada vez mais engrandecido, glorificado. Amém. Né? Amém. E que É isso aí. mais vidas sejam alcançadas por tudo aquilo que a gente teve a oportunidade aqui de debater, conversar, testemunhar. Né? Amém. E que seja sempre para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Bye, bye, galera. Até a próxima. Obrigado. Falou.